Olá, 77. Estamos aqui na nossa live tradicional segunda 77. Hoje eu tenho um convidado incrível. E hoje a gente vai falar de diagnóstico, de planejamento e como o endodontista precisa se conectar com essa nova tríade aí de diagnóstico de uma odontologia moderna e conseguir. Eu estava aqui lendo o artigo, um estilo de vida. O endodontista precisa escolher o estilo de vida que ele quer. Então, vamos lá? Vamos chamar aqui uma MED e vamos nessa. E aí, galera, vamos entrando. Será que só tem endodontista aqui hoje? Será que tem... E aí, bem-vindos todos. Vamos falar como o diagnóstico 3D é o começo de tudo. Para quem ainda não viu minha camisa, ó, tomo mais diagnóstico, mais planejamento, é igual a dentista 3D. E aí está o homem que vai revolucionar a endodontia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Escutando bem? Tá tudo ótimo. Vamos lá nessa empreitada, né, nesse novo conceito. Bora, menino. Eu estava aqui relendo esse artigo e o meu computador está até aqui do meu lado. E eu estava sublinhando umas coisas. E eu vou começar pelo final, Sim. porque essa frase aqui me impactou. Ah, O conceito tomo TMS, né? Que você já vai falar aí pra gente, que é tomografia, microscopia e ultrassom sonic. A técnica se posiciona como estilo de vida para o endodontista. E aí é contigo. ó, primeiro, muito alegre de estar contigo aqui, que você é uma pessoa que eu tenho como um dos nortes, como exemplo, o teu trabalho que você vem executando na nossa odontologia, na radiologia especificamente, e mais ainda no seu micronicho, que é a tomografia. Então, Claudinho, ó, parabéns, viu? E falar contigo que sobre o artigo, que foi um produto, né, dentro da nossa mentoria, o primeiro produto, né? E é um estilo de vida, porque atualmente, e não só para odontista, acho que para odontologia em geral, mas vamos focar na minha especialidade, esse estilo de vida é assim, ó, porque não é a utilização da tomografia ou da magnificação, microscopia ou do ultrassom. Na verdade, é uma abordagem integrativa. A gente precisa associar, integrar essas três tecnologias para realmente que o profissional tenha isso como rotina, como um estilo de vida na execução da casuística clínica. E rotina está ligada a estilo de vida, né? Exatamente, Que você tipo está de entendendo? vida odontológica o endodontista quer ter? É isso mesmo, entende? Por que isso? Porque olha que bacana, quando da ideia da escrita, né, da confecção desse conceito, de elaboração, o que foi? Eu precisava validar isso aí, nós precisávamos validar. E como que foi validado? Não foi apenas pela escrita, mas por décadas de casuística clínica. Óbvio que não tem como colocar uma casuística clínica dentro de uma revista, até porque não tem espaço para isso. Mas se você pegar o artigo, ele está com 30 páginas. Um artigo com 4 casos lindíssimos, bem documentados, com exames de imagem, né? Com imagens, com exames clínicos, com fotos clínicas, que eu acho que é isso que enfim, vamos falar do dentista, o endodontista, isso, dentista. Né? Precisa enxergar. Na verdade, o dentista é muito formado tecnicamente para essa habilidade clínica, mas eu queria que você falasse para a gente duas coisas que são muito... Primeiro, define esse conceito para quem está assistindo a gente, porque talvez eles não saibam, não tenham lido o artigo. E, gente, esse artigo é disruptivo, vocês precisam ter acesso. Então, é só falar comigo, com uma médica, a gente manda o artigo na íntegra. Disponibiliza na hora o artigo para vocês. Vai lá, fala um pouco do artigo, da Da abordagem. definição do conceito, né? Isso. Conceito TMS, conceito tomomicrosonic.
Na verdade, na endodontia, já há alguns anos, não é novidade isso, a endodontia era contemporânea, era alicerçada no conceito microsonic, né? O que é o microsonic? A utilização de magnificação com a utilização do ultrassom. Por quê? Qual que é a vantagem de cada tecnologia dessa? Magnificação se resume em precisão. Ultrassom em intervenções minimamente invasivas. E é assim, desde 2008 para cá, vamos falar de 2008 mais recente, né, com o trabalho, a gente vê o impacto da tomografia, não é nem é no planejamento do tratamento. Eu acho que, acho não, tenho certeza. Aí, ó, entende? O endodontista, o cirurgião dentista que tiver como rotina alicerçar seu diagnóstico, ter os planejamentos nas imagens tridimensionais, ele vai errar menos. Por que errar menos? Porque nós vamos tratar de maneira mais correta. O tratamento sem o diagnóstico elaborado, sem um diagnóstico correto, eu vou tratar equivocadamente, Cláudio. Não tem jeito. Então, o que nós pensamos? Porque o conceito antigo Microsoft só tratava tratamento, ele só abordava o tratamento. E como é que chega nele, né? Como é Você que tá acessa entendendo? essa caixa de ferramentas para oferecer tudo que o endodontista Isso, sabe? tinha um gap ali, ó. Porque não enxergava, era difícil eu tentar convencer ou mostrar para o meu aluno de pós-graduação ou para o meu colega especialista, falar, você precisa incorporar isso na tua rotina. Mas por quê? Se eu faço... Aí quando você mostra que o diagnóstico ele é tridimensional, ele começa a enxergar assim, ó, pô, para eu alcançar isso no tratamento, porque ele enxergou isso lá no diagnóstico, eu tenho que mudar, eu tenho que virar a chave. Né? Então, o conceito Tomo Microsonic, na verdade, ele quis, o objetivo principal dele é essa abordagem integrativa, sinérgica desses três pilares. Porque se você não fizer esse sinergismo, você não vai alcançar o índice, o sucesso que ele te propiciará, que é o objetivo dele aí, lá na ponta, entendeu? E aí tem duas coisas que você falou que eu acho interessantes. Primeiro que sacada, né? Cara, você vai revolucionar, enfim, a endodontia, o mercado, porque sem diagnóstico correto a gente erra absolutamente tudo. E aí tem duas sacadas, né? A primeira você começa, né, a citar, e aí você fala de um artigo de 2008 que fala que a gente, no exame 2D, a gente não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Isso é Sim. um ponto, porque se o diagnóstico está errado, você não consegue entregar aquilo que o paciente vai precisar. Então, isso é um ponto. E falando sobre o acompanhamento desse caso, você mostra no artigo o acompanhamento brilhante, né, do caso. Como que você vai ter certeza que esse tratamento deu certo se o seu acompanhamento é bidimensional? Se você não está enxergando a eficiência, a eficácia, enfim, todo o resultado daquilo que tecnicamente, endodonticamente você entregou. Então, acho que a tomografia, e é bem interessante que no primeiro caso que você relata no artigo, você fala de 3 tomografias necessárias para que se conseguisse realmente acessar esse conduto. Fala Ó, disso para gente. não foi ao acaso a seleção desse caso, né? Por quê? Especificamente nesse caso, e foi a partir desse caso que surgiu o diagrama do artigo, que é o conceito TMS 360 graus. Uau. Por que 360 graus? Esse conceito ele está inserido no diagnóstico, na fase de tratamento e no follow-up, no acompanhamento, né, que você falou. Porque eu faço toda uma terapia baseada nesse conceito e eu não tenho essa preservação, esse acompanhamento com esse critério, eu posso estar até para autoavaliar. Sim, a sua capacidade, A né? Deu minha certo o que eu fiz? exatamente. Será que eu estou tendo êxito? A literatura me mostra um índice de sucesso X, com todo um protocolo, passos a serem seguidos, são trabalhos bem delineados, revisões sistemáticas, com meta-análise.
E a gente busca isso na oferta do nosso paciente, do tratamento nosso. Agora, para eu fazer uma comparação do meu trabalho, e eu estou falando não é de pesquisa não, tá, Cláudia? Eu estou falando lá do mocho, tá? É do mocho. Nós temos que trazer isso para a realidade clínica nossa, né? Joia, é exatamente onde eu queria chegar. A gente fala de ciência, você é um professor renomado, a gente está conectado com o que a literatura diz, né? Esse seu artigo tá, enfim, fresquinho, saindo da literatura, baseado em muitos artigos que são referência. Mas para Sim. quem está ouvindo a gente, que de repente não é da pesquisa e que está lá, né, dia a dia, dentista real, da vida real, sentado no mocho, atendendo, qual a importância primeiro, de trazer a ciência para a vida cotidiana. E segundo, como que isso influencia a qualidade, não só do que ele entrega para o paciente, mas do estilo de vida que ele deseja, do dentista que ele sonha Então, ser. vamos lá. Quem escreveu esse artigo foi o Mamed clínico, Sentado no sentado no mocho. mocho. Ó, Esse artigo, ele tem que ter aplicabilidade clínica. A ciência, essa é a ciência bacana, o objetivo verdadeiro dela. Foram dores que eu tinha na clínica para trazer para esse artigo, entendeu? Óbvio que toda uma escrita científica você tem que ter um conhecimento, enfim, sim. né? Mas não é o caso a discussão. A discussão é que esse artigo ele trouxe informações para o clínico. Que clínico? O clínico que faz endodontia, ou clínico especialista, ou clínico professor, ou clínico pesquisador, tá tudo certo. O clínico. Por que isso? A gente tem, e a gente, talvez o erro maior seja de nós mesmos professores, fazer uma distância, colocar um hiato muito grande de informações no momento de explanação teórica em sala de aula, seja em congresso, ou seja na pós-graduação ou na graduação. E aí, quando essa pessoa vai fazer a aplicação clínica daquilo que ela escutou, daquilo que ela leu, daquilo que teve num seminário, tem uma distância muito grande, por dois motivos. Talvez no nosso país ainda, essa incorporação tecnológica, nós estamos em fase de transição por aquisição de equipamentos, o cirurgião dentista, eu entendo isso perfeitamente, e eu não quero colocar a goela abaixo, vamos dizer assim, que ele tem que se endividar, que ele tem que se... Não. A gente sabe que tem situações e situações a serem vencidas. O fato é que para alcançar, para a gente almejar êxito em níveis, conforme as publicações mostram, eu preciso investir nas tecnologias, eu preciso ter um estilo de vida. O estilo de vida vai cair na rotina. Aí eu vou trazer uma reflexão. A gente tem que investir, o dentista tem que investir no que a gente chama de tecnologia dura, na, na hard skill dele, que é tecnicamente ele se munir, né, de uma caixa de ferramenta, de Sim. equipamentos para fazer isso, mas Uhum. ele precisa também de um soft skill, da mudança de mentalidade, que você cita no artigo como uma profunda mudança de mentalidade. Talvez isso é o mais difícil, sabia, Cláudia? É. Você sabia? Porque é onde eu ia chegar na conclusão. Para você investir na hard skill, né? Você tem que acreditar, você tem que estar, sabe, aberto. Porque senão você não vai. Não tem jeito. Então a soft skill ela tem que estar. Eu acho que a virada de chave está aí. Essa é a virada de chave. E assim, você falou do primeiro caso clínico. Por que não a utilização de uma imagem tridimensional durante o atendimento? Até que você consiga êxito em localizar, em achar, Quer em dizer que eu tenho que acessar. ir, eu tenho que sofrer, eu tenho que massacrar o meu paciente, me massacrar, levar a perda de um dente. Ah, não, ó, estava muito difícil, eu cheguei a perfurei. Mas porque a imagem bidimensional tem o seu limite, entende? Então, mas eu não tenho um tomógrafo dentro da minha clínica, no meu consultório. Não precisa. Não precisa, não precisa. Aliás, não precisa mesmo, né? Eu tenho ó, uma radiologista aqui que, né, Parceira, né? parceira, fala comigo, conversa comigo, né? Porque o radiologista vai te ofertar com a tua informação clínica. Olha, Cláudio, eu preciso localizar esse canal mesolingual. É isso que eu quero. Nesse exame eu quero. Esse é o objetivo dele. Me ajuda É, nisso aí. esse dentista que se comunica com a clínica radiológica, que entende
primeiro que entende a limitação do exame 2D, né? Ele não precisa ficar ali exausto em adivinhar o que está acontecendo. Então, ele sabe, naquele momento, ele sente um desejo de ver mais. Então, ele sabe que está Justamente. na hora de pedir a tomografia. Ele precisa saber se comunicar com essa clínica radiológica, dizendo o que ele precisa, o que ele quer, qual a necessidade. E o que eu vejo como radiologista, hoje eu não tenho clínica, mas tive clínica por muitos anos, é que o dentista faz um pedido marcando somente um xizinho no pedido. Então, essa comunicação com a radiologia, ela é muito pobre. Quando ela é muito pobre, ela recebe de retorno um diagnóstico pobre. Pobre. E aí, quando ele tem essa capacidade de entender o exame, de se comunicar, de saber desvendar o que vem como resultado, né, entender os cortes, você coloca muito bem aqui, né, no artigo ilustrando, né, uma sequência de cortes que faz esse raciocínio Sim. acompanhar, eu chamo esse dentista de um dentista 3D. Um dentista que, mais do que dominar a manipulação de um software ou a indicação da tomografia, é um dentista que decidiu que ele precisa de mais. E isso é uma mudança de mentalidade. Faça para mim aquela analogia que você falou para mim lá no CIOSP, no Essa é a nosso melhor, né? podcast. Gente, É, isso virou, eu vou registrar essa frase, isso. né? Eu acho, essa é bacana. Essa é uma analogia que eu tenho feito que diz o seguinte: o exame 2D, gente, é um mapa. É um mapa que está te mostrando que tem uma lesão periapical, que tem dois condutos, que parece, né? A gente sabe que o MV2 está aí, né? Quem não achou é porque ele existe. Você não Então, achou? você não achou, mas ele está lá. Então, o exame 2D, ele é um mapa. Ele te mostra aquela região, ele te dá um posicionamento. Mas a tomografia é o GPS. Pronto. É o GPS que vai fazer você navegar e chegar no seu destino, saber como, que estratégia, que caminho você vai usar para chegar no seu destino e vai te dar previsibilidade, que vai te dizer o tempo, né? A analogia do GPS normal diz o tempo que a gente vai chegar naquele destino. É claro que a tomografia não vai dizer o tempo operatório, isso vai depender da capacidade do dentista, vai depender se ele está com microscópio, se ele está com ultrassom e tudo mais. Mas hoje, se a gente fosse fazer uma viagem para onde a gente não conhece, a gente ia usar um mapa ou o Ou GPS? GPS. Cláudia, assim, ó. Quando a pessoa ela enxerga que naquela microanatomia tem aquele MV2, enxergando, ela faz vista grossa de não localização, a consciência acho que vai pesar mais, entende? Aí já não é questão mais de soft skill, hard skill, é questão de, me desculpe, de ética mesmo, profissional. Então, aquele planejamento que a gente executava, e é o que nós tínhamos, era a nossa referência, isso é passado. Assim, Planejamento bidimensional é passado. O bom, aluno, ele não, e eu estou sendo muito enfático mesmo. O aluno da odontologia 5.0, ele não pode ser no aprendizado no 2D. eu vou mais longe. A gente estava no evento do nosso mentor Paulo Vinícius Soares, ele definiu, né? O livro está ali, não vou conseguir pegar aqui agora, mas ele definiu a odontologia 4.0 como uma odontologia meramente técnica e Meramente a técnica. 5.0 como uma odontologia com outras habilidades, outras soft skills. Mas eu vou voltar. Sabe por quê, Mamed? Eu acho que esse Ah, dentista que ainda não usa tomografia, ele ainda está na 4.0. justamente. Porque faltou um pedaço dessa Isso. caixa de ferramenta para ele atuar melhor. Então, ele é um Exatamente. 4.0 desatualizado. Pensa. Olha a distância que esse profissional está. Né? E não tem como. A velocidade é tão enorme, tão grande porque nós estamos falando de clínica, certo? Atuação clínica. Eu quero. Atuação clínica, dia a dia, Porque dentista o real da cliente vida real. dele, o cliente dele é 5.0. O cliente dele é 5.0. O Não- cliente dele, ele tem.
conhecimento, ele tem habilidades e necessidades que ele precisa ter para se comunicar. E aí, a gente falando sobre, talvez esse conceito, né, 4.0, 5.0, para algumas pessoas ainda seja muito novo, mas a gente tem que definir que um dentista sentado no mocho o dia inteiro, que não tem todas e aí vamos falar de hard skill e soft skill, que não Soft tem skill. todas as ferramentas necessárias, ele sofre. Esse é o Muito. dentista que está em sofrimento, que acha que a odontologia não tem jeito, que a odontologia não é mais para ele, que só tem sucesso. E aí, gente, entra o que uma médica colocou Justamente. lá da profunda mudança de mentalidade. Qualidade. Tem que ter essa mudança. Não tem como. Né? É muito dinâmico. O processo é muito dinâmico. A mudança tem que existir. E existir para quê? Para acompanhar, para incorporar, para ofertar o melhor para o teu cliente. E para a odontologia em si. Olha só, Cláudio, a gente. Eu estou muito feliz com esse produto. Muito feliz Nossa, mesmo. É, eu acho que vai dar muito pano para manga, vamos dizer assim, para o vai, lado positivo. Né? vai. Eu já Porque tive uma ideia aí, quero pedir sua autorização. tá autorizado, não precisa nem falar. Tá? É assim. Porque sair da zona de conforto dói, né? Não dói? Não existe crescimento. Você está sentado, né? Tá tudo certo, fazendo o que eu domino. E esse conceito para ser incorporado, e ele não tem como segurar, ele vai ser incorporado, ele vai exigir mudança de comportamento desde da nossa atuação como docente para realmente e ter a atuação do meu cirurgião dentista, porque nós estamos sendo cobrados. E a gente Nós tem que estamos sendo mostrar. cobrados. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é a gente tem que mostrar para a sociedade, o dentista tem que mostrar para a sociedade que o certo é a tríade, né? Isso, É o diagnóstico, é a magnificação, é o uso do ultrassom, porque ele precisa se posicionar nas suas redes sociais, criando esse conceito e trazendo esse conceito para a sociedade. Porque se a gente reclama da concorrência, o paciente que é leigo, ele procura um dentista por indicação. É claro que ele não precisa saber onde esse dentista se formou ou se pós-graduou. Mas se ele lógico. ouve no meio, né, nas redes, o conceito de que uma boa endodontia é feita com essa tríade, quando ele chegar a um endodontista, pode ser que ele pergunte. Sim, E aí, é o isso. paciente não vai aceitar. E sabe o que eu acho? Assim a gente está mudando o mundo. Exatamente. Deixa eu te dar um testemunho aqui, se eu me permitir. Claro. Ah, na pós-graduação, essa mudança, antes do artigo ser publicado, eu também tive que validá-la. Uhum. Né? Então, a equipe de professores, todos, estou falando todos, 100%, não sei se tem alguém aqui da equipe, pode se posicionar aí, tiveram que adquirir microscópio para atuação clínica. Qualquer marca Congruência, né? comercial, não, você vai falar o que você pratica, o que você acredita. Se você não acredita, você tem o direito. Então, adquiriram. Todos os pacientes que são humildes, que estão na pós-graduação, não fazem um tratamento dentro da pós nossa, na especialização, sem uma tomografia. E aí a gente quebra o conceito de que tomografia é cara. Exatamente. Porque na triar você mostra, você conversa com esse paciente que teoricamente ele é menos compreensível, teoricamente. Ele aceita, ele compreende e ele incorpora o conceito porque ele quer o melhor para ele. Você sabe que eu publiquei um vídeo no YouTube na sexta-feira que fala a tomografia é cara, né? Exatamente trazendo essa reflexão, pois se ela traz vantagens para o tratamento, e é isso que você explica para esse paciente, ele Justamente. decide fazer, a decisão é dele. É E dele. aí, em termos de posicionamento do profissional, em contrapartida, ou se algum paciente não entende,
você decide não tratar aquele paciente. Ponto. Ponto. Por que que eu tenho? Porque, teoricamente, o problema não é meu, nem do cliente. Se ele não quer ser tratado da melhor maneira, como que eu vou ofertar um tratamento de qualidade, né, que é importante no meu diagnóstico, aí eu começo a cair em possibilidades de equívocos. Achismos, né? E aí é onde frustra. Aí é o meu profissional que eu encontro, a odontologia está ruim, a odontologia não vai para frente, eu não tenho valor, Eu não consigo cobrar. ninguém me dá valor. Mas você não oferta valor, você não mostra o valor da tua profissão, você não se valoriza, né? Você sabe que eu Capacidade de dou aula. comunicação. Você falou, É, capacidade de comunicação. comunicação. De Isso cai mostrar o aonde? valor. Soft skill. Soft skill. Você sabe que eu dou aula em pós-graduação e eu dou pós-graduação de radiologia, mas eu dou aula em pós-graduação de todas as especialidades. E eu tenho me deparado cada vez mais com dentistas em começo de carreira. E aí, talvez, você, se tem alguém recém-formado aí, ou começo de carreira ouvindo a gente, você às vezes fala assim: ah, mas eu estou começando, o meu paciente não pode pagar. Esse é o momento de você pedir. Você não vai perder Isso. nada. Nada, Muito nada. pelo Esse é o momento. contrário, você vai se posicionar no início de carreira como já tendo um protocolo. Então, aquele paciente que vier e que aceitar fazer o exame, porque você comunicou isso da forma adequada, você vai ter êxito. Então, a sua curva de aprendizado e de ascensão, ela vai ser muito maior. Então, você não vai passar pela frustração, você não vai Você passar já pelo inicia a tua desconforto. vida com um novo estilo de vida. É isso, a gente já decide esse estilo de Eu vida no quero começo esse da caminho carreira. para mim aqui que eu vou seguir, né? E ainda complementando o que eu estava te falando, é tanto, a gente acredita tanto, valoriza tanto esse conceito, que a próxima turma agora de especialização que vai iniciar em março agora, dia 19 de março, todos os alunos ganharão uma lupa. Uau! Arrumamos essa parceria agora no CIOSP com a Zumax, e não é qualquer lupa. Uau! É lupa da Zumax, Chegaram entendeu? chegando, hein? E a empresa, os parceiros acreditaram nesse conceito. Olha que bacana. Não estou corrompendo nem sendo corrompido com ninguém, não. Eu fui procurado, nós somos procurados dentro do evento, quando da publicação do artigo. Então, essa empresa, ela veio até nós e fez uma proposta. Eu tenho uma proposta para vocês. Nós acreditamos nesse conceito. É isso que nós estamos buscando. Todos os teus alunos terão uma lupa da Zumax na pós-graduação. Não é que vai ser emprestado, eles vão receber isso como presente para Uau! aplicação do conceito. E aí, Mamed, é um ponto de não retorno que eu chamo, né? Esse É. aluno, se ele aprende assim, ele já escolheu o estilo de vida que ele quer. Você acha que ele retorna? Não, é ir para frente, É para frente. né? E Para quem frente. muda, né? Muda a odontologia, muda o mundo. Porque, É isso. gente, ensinar é servir. Atender o paciente no consultório é servir. É E a gente quer servir. servir de que forma? Nós temos o quê? Não é transformar vidas? É isso. Não é isso? Nós queremos Isso não pode estar transformar. só na bio do Instagram, né? Não é só na verbalização. Tem que ser ação concreta, né? Porque tá fácil a gente falar bonito hoje. Vamos executar o que nós estamos falando, o que nós pregamos, o que nós realmente. Será que eu acredito nisso? Ou é só da tela aqui? Não, vamos fazer o projeto andar. E aí você falou duas coisas que me tocaram profundamente. Quando você acredita naquilo que você faz, mas acredita aqui, ó, com o coração. Não é, tá baseado na ciência, mas aquilo que você acredita. Você consegue falar com propriedade do exame, você consegue falar com propriedade da magnificação, você consegue falar e mostrar o diferencial de se trabalhar com ultrassom. A Então tem que estar verdade aqui, né? é o propósito. Esse é o Propósito. propósito. Esse é o propósito. Por quê? Porque esse é o propósito, né? Comece pelo porquê. Comece pelo teu propósito. Esse é o propósito. Porque nós acreditamos. Por que você acredita nesse projeto, nesse propósito? Porque ele vai realmente transformar vidas, seja profissional, seja do cliente. Ah, mas e se surgir... E não é estático esse conceito, tá? Eu tenho convicção disso. Cláudio, eu tenho convicção.
muito próxima. Acho que num curto espaço de tempo nós vamos ter que aglutinar alguma coisa nova nesse conceito TMS, no Tomo Sim. Microsonic. Porque a evolução está muito rápida. E se for para melhorar, e se eu tiver evidência, eu não tenho que ter a vaidade de ficar segurando, porque não. Que venham novos conceitos mais modernos que propiciam mais ainda melhoria para a nossa população em geral. Acho que isso que é bacana. Isso é bacana, a ciência vai continuar evoluindo, Mamete, mas eu acho que a gente vai continuar tendo que estender a mão para Sim. aquele colega que ainda não mudou aqui. Deixa eu te falar, A gente vai nos, estender a mão e trazer ele com a gente. dentre várias palestras do CIOSP, aí teve uma que me marcou pela relação que eu tive com um ouvinte lá, com um aluno. E foi muito bacana a troca, mas foi intensa. Então nós estávamos falando de mais ou menos esse conceito aqui, e aí ele, de muita sinceridade, ele foi muito sincero e muito corajoso, por sinal. Ele levantou a mão e, aberto ao público, ele pegou o microfone e falou assim: professor, eu tenho 22 anos de formado, ou 25, não sei. Eu faço endodontia há tantos anos. Nunca utilizei isso que vocês estão falando, que a literatura fala, e ó, nunca tive problema. Eu respeitei a colocação, porque é uma pessoa, vi que é uma pessoa do bem. Eu só fiz uma pergunta para ele. Você tem controle dos teus casos? Você já fez a autoavaliação? Não te julgando. Eu sei que você deu o melhor. Você se entregou. Mas será que meus casos, meus tratamentos, a minha conduta está sendo realmente a melhor? Não teve diferença? Será que a contramão do que estamos mostrando aqui, você está com razão ou não? E só isso que eu respondi. Terminou a palestra, ele veio até mim. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. Eu fiz Olha um. que lindo. Até arrepiei aqui. Eu também. Que o senhor me ajudasse. Eu fiquei aqui só de corpo presente. Eu não escutei mais nada depois que o senhor me respondeu com essa pergunta. E eu fiquei fazendo uma autoavaliação. Porque realmente eu nunca me autoavaliei. Eu não tive essa preocupação. Falei, então vamos, se você quer uma ajuda, eu vou te ajudar. Não tem problema. Vamos comigo nesse propósito. Talvez você esteja certo. Não acredito. Mas vamos junto. Ontem ele já me mandou mensagem no meu WhatsApp, que eu passei meu WhatsApp pessoal para ele. Né? Então eu já fomentei ele com algumas coisas. Então, assim, isso é bacana. Isso não é transformar vidas, é o quê? Entende? É isso. É isso. Né? Uma pessoa. Não tem problema, tá tudo certo. Imagina o meio dele que vai ser transformado. Imagina quantos pacientes ele vai atender de forma diferente. E aí a gente Claudinha, sai do âmbito da odontologia e vai para o mundo. é isso. Nós estamos sendo ajudados, transformados, ou não? Sim, O que nós estamos buscando lá na DOC? É ou não é? é isso. Bom, então, por que não? Essa é a missão nossa. Nós somos ajudados, nós temos que ajudar. Então Transbordo, né? Quando a gente passa por alguma mudança, transformação, eu acho que a gente tem obrigação. E aí eu digo obrigação mesmo de transbordar, de fazer com que isso chegue a quem está próximo da gente. Quem quiser se aproximar, a gente pode vir, a gente quer mudar o mundo. Vamos com a vem gente. conosco, vem conosco. Vem com a Então, gente. né? Ó, Deus, é assim, a gente tem muita coisa que vai trabalhar junto, você sabe disso. Ora, esse propósito seu é meu propósito também, tá? Não Ó, porque fala da tomografia, mas porque fala de diagnóstico. é isso. Eu não estou falando da imagem, Nem eu. entendeu? Ah, eu não quero ser, a gente não quer ser rotulado pela imagem, pelo X800, pelo Carestream, não é isso que eu quero. Não, não é, o objetivo não é esse. É diagnóstico. Diagnóstico. Muito mais do que imagem, nós temos que gerar diagnósticos. E uma vez diagnóstico bem estruturado, alicerçado, tratamentos bem executados. Com Acabou. toda Pronto. certeza. Entendeu? Então, ó, 3 pilares. Primeiro, diagnóstico. Como? A imagem tridimensional me favorece um correto diagnóstico hoje. Ou não? É um exame complementar. Óbvio, mas favorece. Segundo pilar, enxergar mais. Que vai gerar precisão.
E aí magnifica e ilumina. É, ergonomia, comunicação. A magnificação comunica. Soft skill com o seu paciente, com o teu cliente, com o teu indicador, com a sociedade, com a comunidade. Você comunica. Você sai do campo abstrato e vai para o concreto facilmente. E terceiro pilar, que tanto se fala e pouco se executa de verdade. Uma intervenção minimamente invasiva com controle biológico, aonde eu vou enxergar o que eu estou fazendo com mínimo desgaste com o conceito ultrassônico. Olha que bacana. Excelência, isso é Entendeu? excelência. Novo estilo de vida. Vamos nessa. Esse é o convite. Esse é o convite. O TMS 360 graus. Eu vou ter a oportunidade de estar em alguns palcos esse primeiro semestre, em grandes eventos da endodontia. O primeiro vai ser em Brasília agora, no Endo Capital. E aí eu mandei o título, foi até engraçado, o título da aula, né? Eu botei, Conceito TMS 300, a organizadora. Professor, o senhor, é esse mesmo título? Eu falei, é esse mesmo. É esse mesmo. Esse é o título. Deixa aí que nós vamos discutir isso aí. Tá? Então nós vamos falar isso no Rio de Janeiro, na tua casa. Endodontia em Foco, nós estaremos aí. Em Brasília. Em Campinas, professor Carlos Bueno, no encontro de Campinas, no pré-encontro. Estaremos em Uberlândia. Então vamos divulgar isso aí, difundir, porque vai ser uma... Não é por causa do Mamed, não. Tá? Você sabe disso, você já... É o propósito. Tá bom, minha amiga? Eu tava aqui marcando umas partes do artigo para a gente trazer para cá. E uma delas está aqui. Eu não me lembro se está no final, mas é claro no seu artigo, nas imagens. E eu falo muito isso. E eu queria que as pessoas, quando lessem esse artigo, pensassem nessa informação, tá? Tudo que aparece no 2D, no artigo você fala que dá para ver a real dimensão da lesão, né? Isso. Pensa só no seguinte, tudo que você vê no 2D, se você não vê, pode ser que no 3D você veja alguma coisa, que é a ciência dizendo que 50% das lesões a gente não enxerga. Não enxerga. Se você já enxerga no 2D, atenção, no 3D vai ser muito maior. O dobro. Minimamente o dobro, né? É. Então, bota isso na cabeça. Só isso. Lá na sua rotina, quando você pegar uma radiografia, né, que ela seja digital, que ela seja bem feita, ou que seja a radiografia que você tem na sua mão. Se você não está vendo e você tem uma clínica, É isso aí, Cláudio. né, uma clínica que não corresponde à imagem que você está vendo, fala, opa, pode ser que tenha, porque eu ouvi a Cláudia falando que se eu não vejo no 2D, pode ser que tenha no 3D. E se você enxergou no 2D, pode ir para a tomografia, porque está lá e está gravado. É assim, ó. Por que não mais? Por que não? Mas o mais não é por o ato de ter mais, não, é o ato de ofertar mais qualidade. É o ato de ofertar mais diagnóstico preciso. O mais, esse somatório não é quantitativo. Que a tomografia vai nos dar também essa informação que 2D não dá. 2D é só qualitativo. Mas eu estou falando de qualidade mesmo, de tratamento, de acolhimento. Vamos acolher de verdade. Acolher. Vê agora esse insight. O conceito TMS vai acolher para ofertar mais. Você sabe que eu estava fazendo esse paralelo aí, e agora eu vou trazer de novo a história do mapa GPS. Na radiografia, achou que não tem? Se eu tivesse no GPS, como é que eu ia ver? Exatamente. Achou que tem? Tem, mas o GPS vai me mostrar exatamente como eu chego lá. O caminho Tem um comentário correto. aqui do George. George é um colega, enfim, de Goiás, que eu adoro. Ele coordena um serviço de odontologia do SESC Rio, do SESC Goiás, uma instituição que eu amo, que é o SESC.
E olha lá, ó, o SESC será referência em Goiás na odontologia 5.0, no TMS. É isso, tá? Conte E na conosco, Jorge. odontologia 3D, Jorge, conta com a gente, viu? Pode contar conosco, tá? Nós estamos inseridos no teu projeto aí. Precisando de Se esse é o nós, propósito, se o seu propósito conecta com o nosso, a gente está junto e vai estamos fazer. conectados, sem dúvida, sem E, dúvida. e ambos, né, todos esses projetos têm a ver com mudança de mentalidade. Mas o bacana é isso. O bacana é a mudança de mentalidade. Por quê, Mamed? Porque vai servir para a vida. Uma mudança de mentalidade que vem a partir da odontologia é uma mudança de mentalidade para a sua vida. Então Justamente. você vai começar a ter uma visão de mundo e enxergar o mundo de forma diferente. É isso aí. É o que nós precisamos. E, incansavelmente, sempre buscar essa mudança para gerar transformação. Para o No que bem. depende da gente, né? Opa! Nós temos que fazer Parar um de movimento. botar a culpa na odontologia, no CRO, no processo e trazer o protagonismo e Nós fazer o que tem que ser movimentarmos. feito. Nós fazermos o movimento. É o meu movimento, o teu movimento, o movimento do Giorgio, e aí juntos conectar esses movimentos e aí transforma isso aí numa coisa muito maior, para um bem comum. Eu tenho, deixa eu achar outra parte que eu destaquei aqui no artigo, que eu faço questão de falar. Gente, primeiro esse artigo vocês precisam ver, tá? Um artigo ilustrado, um artigo Deixa o com arroba aí, se quiser chamar no casos. direct, não tem erro. Aqui no final, ó. O conceito TMS significa integrar conhecimento anatômico tridimensional, que é a tomografia computadorizada, feixe cônico, visão direta e ampliada, que é Microscópio. um microscópio, e ação eficaz controlada, que é ultrassom. Isso. Contudo, a implementação plena do conceito requer investimento, e aí a gente está falando investimento de tempo, de dinheiro em capacitação, em leitura, Sim, em leitura não odontológica para mudança de mentalidade, perfeito, Cláudio. treinamento intensivo e adaptação à rotina clínica. Mudar hábitos, gente, é muito complexo. Então, esse hábito, esse novo hábito, ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil, ele tem que ser acessível Justamente. e ele tem que te trazer benefícios. Porque quando ele te traz a recompensa, aí ele faz sentido. Aí Vamos fazer uma coisa que todo mundo ele gera faz. Ah, motivação. dieta e atividade física. Só faz sentido você continuar quando você vê o resultado, a Resultado, recompensa. né? E aí o resultado vai te motivar. O Tá? resultado te motiva. E aí você entra num ciclo que você vai tendo resultado, motivação, e você já não observa mais essa mudança de hábito. Você está inserido no novo hábito. Você já E o está seu inserido no novo estilo de vida. E o seu contexto, você começa a conviver em ambientes que você fala assim: uau, essa é a odontologia que eu quero. Todo mundo aqui pensa como eu penso. Você sai do perfil do reclamador, do perfil que não tá bom, do perfil abundante dessa odontologia que você aí merece. Perfeito, Mais do que Cláudio. você merece, o seu paciente Te merece. merece. E tem um direito a acesso a ela. Né? Porque essa é a odontologia que você está lendo. Porque se você busca alguma informação ou formação, algum conhecimento, você está lendo essa odontologia. E aí essa dicotomia do que você está estagnado vai te gerar frustração. Então vamos sair, vamos junto. Vamos dar as Ó, mãos e vamos... eu vou ler na íntegra, eu anotei aqui, mas eu vou ler na íntegra a parte do artigo que está falando sobre o estilo de vida. O conceito TMS toma o Microsonic, né? É a abreviação, ultrapassa a técnica e posiciona-se como um verdadeiro estilo de vida para o clínico e para a endodontia. Sua adoção implica
Essa parte eu já li, né? Não apenas em equipamentos, mas sobretudo um processo profundo de mudança de mentalidade, elevando a consciência clínica e o compromisso de excelência. Pronto. É um compromisso mesmo. É um compromisso. Compromisso. Eu estou estendendo a mão a você e pegando na tua mão que nós temos esse compromisso. Vem com a gente. Entendeu? E uma vez compromissado, nós estamos ferrenho nesse projeto. Está selado, né? Selado esse compromisso. Eu queria também deixar uma mensagem, né? É claro que o mundo digital vem com uma série de contextos, né? Sim. De influências de todo esse processo. A gente está comprometido com a mudança da odontologia. Quando você for consumir um conteúdo, e aí um conceito que eu não sei se a audiência conhece, consuma conteúdos que vão te dar ROI, que vão te dar retorno do investimento do seu tempo daquilo que você está ouvindo. Nossa, Cláudia, perfeito. Porque essa mudança, e a gente sabe que essa mudança depende do que a gente vê, ouve e fala. Quando você começar a ouvir somente conteúdos que vão te gerar pelo menos uma sacada, isso eu aprendi há um tempo. Uma sacada vale. Se você sair dessa live agora, ou você está vendo gravado, com uma sacada, já valeu a pena a gente estar aqui. Perfeito. É isso. Uma sacada Exatamente vale, isso. gente. E essa sacada é só um insight. É só um start. É só um gatilho para você pensar diferente e se aprofundar nesse processo. Vamos junto. Conte conosco. A gente está caminhando para o final aqui, Mamete. Deixa suas considerações finais. Cláudia, vamos lá. Para finalizar, dizer que o TMS não tem dono, não tem propriedade, não tem nada de novidade. O Mamed não descobriu o mundo. O Mamed somente uniu o que já estava na literatura e falou o óbvio. Só que o óbvio tem que ser mostrado, dito. E levou esse óbvio para uma situação mais leve, né? Menos técnica da coisa, tentando mostrar que esse conceito novo ele vai te trazer não só a questão do êxito no consultório, mas vai te trazer felicidade, leveza, porque você vai estar ofertando o melhor que existe para você, para o teu cliente, para o teu ambiente, aonde você estiver inserido. Isso é muito bacana. E falar que esse conceito, que esse produto, ele também é fruto de integração de pessoas. Mesmo não tendo outros nomes aí no artigo, sozinho, as referências foram essenciais para alicerçar esse conceito. Então, eu sou muito grato a isso também. E a você, minha amiga. Você é uma joia que apareceu em nossas vidas. Nunca imaginei que eu tenha uma sinergia tão grande contigo. E você pode contar que o propósito nosso é o mesmo, tá? Seu propósito é o meu propósito. Eu vou só primeiro ressaltar essa humildade que o Mamed coloca, né? Quando a gente transborda para o mundo, é isso que a gente recebe de volta. Mas mais que isso, eu quero deixar isso também aí para vocês pensarem. O Mamed traz para um artigo que é do mundo, que é da ciência, um fazer diário, uma congruência daquilo que ele fala, faz e ensina. E isso não poderia ficar preso somente nos alunos que têm o prazer de passar, né, pela sua pós-graduação ou cruzar o seu caminho. Isso tem que ir para o mundo, tem que ir para a ciência. E aí vamos refletir sobre como a gente tem que ter coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E aí isso é uma mensagem que, quando eu falo, eu trago para mim. Porque eu preciso ouvir. Porque às vezes a gente erra e se distancia disso. Sim. Então, a odontologia que eu acredito é a odontologia que eu tenho que pregar. Como
formadora de opinião e opinião e professora, professora, enfim, não sei enfim, não sei qual é qual é o o nome nome disso. disso. Mas eu Mas eu tenho tenho que que acreditar acreditar e e propagar propagar essa essa odontologia. odontologia. E é por E é isso que por a isso gente que a está gente faz junto nesse muito nesse propósito, propósito. né? Tamo A junto. gente acredita Acredita nessa nessa odontologia odontologia incrível, incrível, extraordinária, extraordinária. É isso aí. que vai Exatamente mudar isso. não só a vida do Vida do dentista, dentista, mas a mas vida a do vida do paciente, em paciente, em consequência, a consequência, a sociedade. sociedade. Para Exato. finalizar, só porque a gente Porque a gente estava estava junto junto durante todos durante todos esses esses dias, dias, se a odontologia precisa levar em consideração o estilo de vida de do vida do paciente paciente, para tratá-lo de de forma forma integral integral e e completa, completa, o o dentista dentista precisa precisa escolher escolher o o estilo de estilo de vida vida que ele que quer ele na quer na odontologia. odontologia. E essa E essa frase me frase me marcou no marcou seu no seu artigo. artigo. No nosso artigo. Vamos juntos. Obrigado. Tamo junto. Deus te Prazerzão, Cláudio. abençoe, uma semana incrível. Uma semana de luz, pessoal. Com Deus. Beijo! Beijo.